Funding. Esta é uma versão da Helicon São Paulo. Ao final do século XIX, as escolas estavam ensinando os valores e padrões do patriotismo pela primeira vez. Havia menos desemprego. Havia mais tempo livre, mais entretenimento. E uma nova raça chamada consumidores. Um novo público, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Na última vez, fomos do século XIX até 1914. E quero dizer que não foi fácil. O ano de 1914 e da explosão. Mas quero voltar uma vez mais uns 30 anos antes de 1914, porque, como disse um francês que iria morrer nos primeiros dias da guerra, o mundo havia mudado mais desde sua época de escola do que desde os romanos. Foi naqueles anos, a partir da década de 1880 até a deflagração da Primeira Grande Guerra, que teve início aquilo que seria a mais profunda revolução já conhecida pelo Ocidente. Foi só então que a grande maioria das pessoas começou a pensar de maneira uniforme sobre outras pessoas que a história descreveu. Lembrem-se de que, durante milhares de anos, a história descreveu as classes altas para a leitura das classes altas. A definição de classe alta pode ter variado um pouco, mas até o século XIX, a alfabetização era essencial para os grupos governantes e seus servidores mais imediatos, clero e ministérios. O registro da humanidade referia-se aos interesses e atividades daqueles que mantinham os registros ou que os liam. Admito que foram registros impressionantes, mas mal chegavam a tocar nas massas, a imensa maioria que só aparecia esporadicamente no palco da história. E mesmo assim, era só como uma massa faminta ou sofredora, ou então em rebelião. No resto do tempo, ou as massas estavam fora de vista, ou serviam como extras em cenas de multidão, em que somente algumas personagens das classes altas se distinguiam. O povo em si dava a cor local, e mesmo as maravilhas da Revolução Industrial mal chegavam às pessoas comuns, menos ainda para os humildes que moravam nos campos. Mas após meados do século XIX, a média do povo começou a comer melhor, vestir-se menos mal e a trabalhar mais regularmente. E eles também podiam admirar o progresso material à sua volta. Iluminação a gás, luz elétrica e assim por diante. As duas nações ainda eram uma realidade social, mas estavam evoluindo para algo novo, uma evolução cada vez mais rápida. Na metade do século, as classes mais altas já incluíam as classes médias. E, na verdade, foi então que o termo classe média apareceu. Um grupo que estava em franca expansão
e também de grande diversificação. Havia capitães de indústria, banqueiros e professores, é claro. Mas uma nova facção da humanidade tornava-se visível. Lojistas, balconistas, funcionários, artesãos, servidores públicos, caixeiros viajantes e mecânicos. Todos alfabetizados, com mais tempo e dinheiro, tornando-se importantes para a economia e a política. Mas ainda havia 3/4 da população que permaneciam insignificantes e basicamente invisíveis. A maioria, camponeses. Mesmo os trabalhadores que hoje chamaríamos de industriais, mineiros, tecelões, oleiros, ainda viviam em aldeias, ainda cuidavam das colheitas. Em 1850 e 1860, essas pessoas ainda viviam como seus ancestrais. Sua dieta era basicamente vegetariana porque a carne era cara e rara. Os lares de tais pessoas eram primitivos. Muitos não tinham janelas, pois eram cobrados impostos sobre portas e janelas. Muitas pessoas dividiam seus aposentos com porcos, cabras e galinhas. E até mesmo com vacas. Muitos nunca viram uma cidade. Poucos haviam visitado mais do que um mercado local. Eles não faziam parte da economia de mercado, menos ainda da economia nacional. Para estas pessoas, a política nacional, como a conhecemos, não tinha sentido. Era algo que os outros faziam à distância. E a nação, aquilo que chamamos de nação, não era um conceito familiar. Muitas pessoas nem falavam o idioma nacional, falavam em dialetos. Muitos camponeses também usavam medidas locais, como faziam na Idade Média. Um bushel podia pesar mais numa vila como esta do que em outra aldeia a 20 quilômetros. Até mesmo a moeda nacional, em grande parte, era irrelevante, porque raramente as pessoas usavam o dinheiro. Elas estavam ligadas às suas aldeias, seus vales e campos. Tinham um relacionamento com comunidades vizinhas ou cidades próximas. O Estado era algo muito vago. O Estado estava associado a coletores de impostos e homens da alfândega, que provocavam muitas contravenções e rebeliões. Estava ligado a soldados, policiais e todos os tipos de forças que só tornavam a vida mais difícil. Nas regiões remotas, as pessoas nem sabiam se viviam na França ou na Itália. Não sabiam sua nacionalidade e nem o que isso significava. E por muito tempo, após começarem a votar, elas votavam como o latifundiário, o padre, o prefeito ou o agiota da aldeia diziam que deveriam votar. Tudo isto apenas começava a mudar na Europa de 100 anos atrás. E é sobre isto que eu quero falar neste episódio e no próximo. O processo de integração social, econômica, cultural, nacional. Por que aconteceu, como aconteceu e como afetou a vida das pessoas. Primeiro, o porquê. Nas últimas 3 décadas do século XIX, a Europa Ocidental estava dividida em nações-estado. A teoria das nações-estado era de que todos os seus súditos eram cidadãos, sujeitos à mesma lei, partilhando da soberania nacional que dava autoridade ao Estado. Isto significava que podiam ter seu peso na confecção da lei, pelo menos ao eleger os legisladores. Significava que podiam entender a lei e os processos de eleição e legislação. Portanto, precisavam de um idioma comum. Um país cheio de pessoas que não se entendiam não era uma nação. Seu povo não atingira a cidadania total.
Se você quisesse que eles obedecessem às leis, pagassem impostos e servissem no exército, não a contragosto ou com ódio, mas de livre e espontânea vontade, você deveria convencê-los de que era seu país, de que eles serviam a seu próprio Estado. A primeira coisa a fazer era ampliar os horizontes das pessoas. Mostrar-lhes que sua terra era mais do que uma aldeia ou vale, mais do que a Bretanha, Toscânia ou Kent, que na realidade era essa entidade até então abstrata chamada França, Itália ou Inglaterra. Isso seria feito principalmente na escola. O último terço do século XIX é quando a educação tornou-se pública, universal, compulsória e gratuita. Já havia escolas antes, é claro, e muitas crianças, mesmo os filhos de gente simples, haviam ido à escola. E algumas até haviam aprendido algo. Algumas entenderam o mundo. Mas antes da década de 1880, jamais todas as crianças da Europa Ocidental haviam sido ensinadas a ler e a escrever, mesmo as meninas que nem iam à escola antes. And this was important because it meant that by 1900 or so, all young... Todos os jovens adultos dentro do território da nação-estado haviam adquirido uma identidade comum. Eles sabiam que eram franceses ou alemães. Falavam o mesmo idioma e afirmavam sua identidade. O diploma que você recebia ao sair da escola, com cerca de 13 anos, substituía os ritos religiosos e comunhão como símbolos de emancipação e crescimento. Tornou-se essencial arrumar um emprego, bem na época em que a economia moderna estava produzindo novos empregos, novas oportunidades de mobilidade social para as pessoas simples, nas ferrovias, nos correios, na polícia e assim por diante. Se você servia no exército, como a maioria dos jovens, não podia esperar chegar a oficial subalterno, um cabo ou sargento, sem um diploma de educação básica. E para os garotos que se destacavam, notem que ainda estamos falando apenas de garotos. Para um garoto acima da média, um bom desempenho representava a chance de uma bolsa, acesso à educação mais avançada, talvez à universidade, através da qual seria possível atingir as camadas inferiores das classes mais elevadas. Mas a existência de escolas para as crianças irem não era suficiente. Estudar não é um prazer que as crianças buscam. E os pais não gostam de sacrificar essa mão de obra, o poder de faturamento dos filhos, em troca de uma educação literária. Na verdade, muitos pais do século XIX protestaram, dizendo que enviar seus filhos à escola significava a perda de mão de obra crucial e renda familiar. Quem iria cuidar das ovelhas? Quem iria trazer aquele dinheiro extra com seu trabalho? Sendo as escolas compulsórias e gratuitas, isso era, é claro, um grande custo para o poder central. Mas as classes dominantes sentiam que, antes de mais nada, a integração nacional valia o preço. E segundo, que a sociedade industrial moderna não poderia operar sem um nível básico de alfabetização. Mas isso era a opinião daqueles que votavam as leis. E quanto às massas que obedeciam às leis? E quanto aos pais e filhos? Para respondermos a isso, temos que examinar as mudanças dramáticas que a Revolução Industrial fomentou, especialmente na agricultura, transportes e comunicações. Na segunda metade do século XIX, expandiu-se a quilometragem de estradas e ferrovias, não apenas as principais, mas também as secundárias. Não apenas rodovias, mas também estradas locais. Mais mercadorias chegavam aos mercados.
Mais caixeiros viajantes chegavam às aldeias. Finalmente, o camponês era trazido à economia nacional. Ele tinha que registrar suas contas, preencher formulários e manifestos de carga. Assim, ele não podia apenas fazer marcas num pedaço de madeira, como antes. A economia passou de subsistência ao comércio e devia ser feita com as medidas nacionais e com a moeda do país. E isto levou o camponês a um mundo mais amplo, quisesse ele ou não. Assim, eventualmente, ele passou a gostar da ideia de enviar seu filho à escola para aprender o idioma oficial, aprender a escrever, aprender a pensar. To deal with officials, to learn how to write and how to reckon so he could write letters and keep accounts. To learn how to read, so he could read a will or a contract, or even a newspaper for fun. And the child knew that the school certificate was his passport, and especially her passport, because girls were much more eager to get away than boys. A passport for leaving the village and finding a better life in town. But schools were not only useful and relevant, they also laid down the values and standards of the brave new world, patriotism, and the civic duties that went with it, obeying the law, paying taxes, doing your military service, or producing children for it. These first generations to go through school were more law-abiding and more patriotic than any before or since. Indeed, the men who went to war with such enthusiasm... O entusiasmo em 1914 foram aqueles que estudaram nas décadas de 1880 e 1890. Enquanto isso, uma economia em expansão atraía e acolhia cada vez mais pessoas. Os camponeses estavam circulando pelas fábricas escuras e satânicas, vagando pelas cidades alienantes. Eles chegavam em massa porque, embora as cidades e fábricas fossem desagradáveis e perigosas, ainda eram melhores que a penúria e a miséria da vida campesina. E quando esses migrantes partiam, os camponeses que ficavam para trás também saíam ganhando, pois agora não havia gente demais para poucos empregos. Também havia menos isolamento e o campo estava mais integrado na economia e na cultura nacionais do que em qualquer outro século. Camponeses começaram a ler jornais, que ficavam cada vez mais ilustrados, e os trens que entregavam jornais também traziam fertilizantes para os campos, melhores materiais para a construção e tetos para suas casas, além de fogões, pratos e roupas prontas. Os jovens começaram a usar sapatos em vez de tamancos, especialmente nas danças em que agora podiam ouvir o som de violinos ou mesmo pianos, em vez de gaita de fole. E já vimos como as camadas inferiores das cidades começaram a viver de modo similar às classes mais altas, e camponeses começaram a viver como as pessoas das cidades. Em 2 ou 3 gerações, eles até vestiam-se da mesma forma, algo que jamais havia acontecido na história. E o que os migrantes urbanos conseguiam em poucos anos, com alguma sorte, começava a espalhar-se para o campo, para suas origens, para que 2/3 da humanidade pudessem começar a juntar-se ao resto. Mas tudo isso não foi por mera filantropia e camaradagem, é claro. Como já vimos com a classe operária e industrial, também foi o resultado de apoio mútuo, organização e sindicalismo. O resultado do acesso ao voto, o que fazia os políticos procurarem servir um eleitorado, garantindo aquilo que as comunidades desejavam.
estradas, água, escolas, crédito e empregos. E foi o resultado da maior produtividade, com consequentes preços mais baixos e assim produtos mais acessíveis. Mas não haveria maior produtividade se não fosse criada uma enorme reserva, não só de mão de obra, mas também de consumidores, se potenciais consumidores não fossem transformados em reais consumidores, permitindo que ganhassem o dinheiro para comprar roupas, equipamentos e pequenos luxos que todos queriam, o que antes era impossível. Portanto, era uma espécie de espiral virtuosa. Quanto mais pessoas na economia, mais podiam comprar e mais você podia vender. Quanto mais você vendia, mais podia pagar salários regulares e até mesmo pagar o mesmo salário por menos horas de trabalho. Durante a primeira metade do século, a Inglaterra implantou uma legislação trabalhista que teve seu ápice em 1850 com um grande avanço: a semana de 60 horas para as mulheres. Já que em muitos lugares as mulheres trabalhavam com os homens, isto representou uma semana mais curta para todos e meio dia de descanso aos sábados. Isto logo ficou conhecido como Semana Inglesa. E esta semana inglesa de 5 dias e meio de trabalho tornou-se uma conquista de operários industriais em outros países e até às vésperas da Primeira Grande Guerra, um grande avanço. Uma tarde a mais por semana pode não parecer muito, mas significava que as famílias da classe trabalhadora poderiam usufruir de mais entretenimento aos sábados e até mesmo aos domingos, estando menos cansados. Isto significava que você podia ir a um baile ou ao teatro. E em 1900, eles podiam ir ao cinema, inventado em 1895 ou 96 como um tipo de atração especial nos salões de baile. Eles também tinham mais tempo para ler jornais e apreciar o lado espetacular da política eleitoral. Um entretenimento que se tornou o primeiro tipo de esporte das massas, numa época em que isso ainda era raro. Assim, os avanços no bem-estar das massas urbanas e rurais estavam relacionados à economia e às implicações da unidade nacional. Mas também foram afetados por algo menos óbvio: as novas doutrinas da evolução e seleção natural. Em 1859, Charles Darwin, um naturalista inglês, publicou um livro intitulado Da Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural. Darwin afirmou que as espécies animais não se originaram de um ato divino de criação, como retratado na Bíblia. Elas evoluíram como resultado de mudanças naturais com o tempo, aproveitando ou perdendo oportunidades de adaptar-se a um ambiente em constante mutação. Em outro livro, que ele publicou em 1871, A Essência do Homem, Darwin ligou a evolução humana explicitamente aos primatas, de modo específico e chocante. Ou, como disseram os críticos, a quadrúpedes peludos, com caudas e orelhas pontiagudas. A vida é uma luta competitiva pela existência, disse Darwin. As criaturas possuem características úteis ou desenvolvem tais características em mutações corretas. São favorecidas pela luta. E o que vale para outros animais também é válido para o animal humano. Tais noções foram expressas numa frase que conquistou a atenção do público: a luta pela existência, ou a luta pela vida.
O próprio Darwin, é claro, ia à igreja como qualquer cavalheiro. Mas Darwin era um agnóstico, provavelmente devido a seus estudos para ser um clérigo em Cambridge. Ele não viu fundamentos morais ou religiosos na evolução, somente a chance e a necessidade. Mas alguns dos seguidores de Darwin identificaram a evolução com o progresso. E a ideia geral da evolução das espécies e sua luta pela vida foi rapidamente aplicada às nações, que também pareciam evoluir como os organismos vivos, lutando pela sobrevivência e a dominação. Agora, a história podia ser interpretada em termos de luta pela vida, na qual as nações mais fracas eram executadas e as mais fortes sobreviviam. Mas ainda havia um problema: pesquisas industriais e pesquisas urbanas. Um modismo do século XIX, além das estatísticas que os novos exércitos e as novas escolas públicas forneciam, sugeriam que as nações industriais estavam muito mal preparadas. Uma altíssima porcentagem da população estava em franca distorção e subdesenvolvimento em corpo e mente em péssimas condições. E algo deveria ser feito sobre isso. A caridade cristã assim ordenava, e a caridade cristã ainda valia muito no século XIX. Mas agora, os interesses nacionais falavam ainda mais alto, como veremos em nosso próximo episódio. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.